Olá pessoal, bem-vindos à aula número 8. Hoje nós vamos começar a entrar na parte mais divertida. Nós vamos ver as macros ou as conexões. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais rápido. A parte de conexões ou de macros é o que mais cresce no T-Steel todo mês. A gente vai priorizando sempre o que os usuários mais precisam, então as macros, mesmo as que já existem, vão sendo aperfeiçoadas ou ganhando novas características, e nós temos hoje algumas macros em programação, em construção, que vão estar disponíveis logo para vocês. Eu espero que vocês gostem da aula. Lembrem-se de se inscrever no nosso canal para ter mais material disponível sempre que precisarem. Um grande abraço, boa aula. Vamos começar aqui mostrando aonde estão as macros. As macros elas estão aqui do lado esquerdo, nesses botões que vocês encontram aqui. Da mesma forma que os botões lá de cima de construção, um clique com o botão direito na macro abre a janela de configuração, certo? E um clique com o botão esquerdo executa a macro. Toda macro funciona da mesma forma. Para eu selecionar uma macro em vez de selecionar a peça, eu tenho que mudar esse tipo de seleção aqui embaixo, entre peça e componentes, ou entre macros. Então se eu aperto aqui, ó, componentes, agora eu estou selecionando as macros e não só as peças. Por exemplo, como eu estou ali selecionado, a hora que eu clico nessa macro aqui, ele seleciona todas as peças da macro. Se eu der 2 cliques agora, ele abre a janela de configuração dessa macro, né? E se eu mudar alguma coisa de parâmetro de ligação, vou botar 3 linhas aqui, por exemplo, ele der um modify, ele modifica a macro. Todas as macros podem ser modificadas dessa forma. Uma outra forma de você acessar as macros é você, no View Settings, né, dando 2 cliques em algum lugar da tela, você ligar aqui, ó, Component Symbol. Se eu ligar aqui, aonde tem macro, ele vai mostrar aqui, ó, um conezinho em arame, mostrando que tem uma macro aqui dentro, certo? Se eu seleciono ela e dou 2 cliques, eu também abro a janela de propriedades da ligação. Então tem 2 formas, você mudando aqui embaixo o modo de seleção de peças simples para macros, ou você exibindo, né, o símbolo de macro e clicando 2 vezes nele, você altera também as macros. Outra coisa importante nas macros é o seguinte, se eu der um clique com o botão direito numa macro, aparece aqui a opção de Explode Connection. O que é isso? Da mesma forma que a gente fez com os assemblies, com os conjuntos, se eu der um explode aqui, ele manteve todas as peças criadas pela macro, nesse caso aqui os parafusos e as chapas, mas de agora em diante ele não é mais uma macro, eu não tenho mais como selecionar ela. Ó. Mesmo eu com a seleção de componentes ligados aqui, eu não consigo selecionar mais ele, e não existe, ó, eu estou com o componente símbolo ligado aqui e não existe mais nenhum símbolo aqui, ele deixou de ser uma macro e passa a ser só peças e parafusos. Bom, nós acabamos de explodir a macro, mas é sempre bom lembrar que o undo, né, o Ctrl Z, eu retorno a última operação, ó, voltou a ser uma macro de novo. Uma outra coisa importante para colocar sobre as macros e que funciona em todas elas, certo? É essa parte superior da janela aqui, ó, de salvar e ler. Então, depois que eu configurar todas as linhas de parafuso que eu quero aqui, distâncias, bitola de parafuso, espessura de chapa, enfim, a hora que eu configurar isso para uma determinada ligação, né, eu vou dar um nome para essa ligação, tá? Vou chamar ela de Lig Test 77, ok? E vou mandar salvar, né? A hora que eu mandar salvar, aqui do lado você vai ver que vai aparecer a lista de ligações que você já salvou. Então, quer ver como é que isso aqui funciona? Eu estou com essa macro aqui selecionada, eu vou voltar isso aqui para 2, que era o original lá. Eu vou dizer que
não tem flanges do outro lado, olha lá, só ligação só da alma, enfim, né? Mudei completamente a ligação. Como é que eu volto para aquela ligação que eu tinha feito? Eu vou selecionar ela aqui, mandar ler, ele vai ler todos os parâmetros, modifico e a ligação volta. Então, quando você tiver ligações na tua obra que vão se repetir em função de uma bitola, por exemplo, você vai salvando de forma ordenada essas ligações e você consegue configurar elas simplesmente pelo nome. Aonde que são salvas essas configurações? Vamos entrar no menu File aqui, abrir o diretório do modelo, tá? Dentro existe um subdiretório chamado Attributes e lá está lá o meu arquivo ligtest77. Por que é útil eu saber onde é que está esse arquivo aqui? Porque se você configurar determinadas ligações e quiser usar essas configurações para outros modelos em outras obras, basta você copiar essas configurações aqui e elas vão estar disponíveis na próxima vez que você for modelar. Então você vai aproveitando essa configuração de ligações. Vamos começar as macros pela macro de cantoneira aqui, ou seja, a ligação de cantoneira com chapa. Para eu acessar essas macros dentro desse modelo aqui, eu vou fazer duas coisas, que serve já de exercício de lembrança. Eu vou fazer um filtro, né? Então eu quero que saiam, eu quero que ele mostre só as peças que são diferentes dessas chapas aqui, desse tipo de contorno, que não vai me atrapalhar. Então o que eu selecionei ali? Rodapé e grade piso. Aplica. Então ele fez um primeiro filtro para eu poder enxergar as cantoneiras. A segunda coisa que eu vou fazer aqui é adicionar um clip plane, ou seja, eu vou tirar alguma... Então aqui eu vou selecionar aqui, ó, e vou deixar a vista só dessa plataforma para poder trabalhar em 3D. Aqui nós temos diversas ligações de cantoneira usando chapa, ó. Porque o modelo já está pronto, mas o que nós vamos fazer? Eu vou apagar isso aqui e nós vamos fazer de novo, certo? Então, aqui está a janela de macro aberta, né? Cada janela de macro tem diversas abas onde você faz as configurações que você precisa. Todas as macros funcionam da mesma forma quanto a propriedades que estão vazias, né? Então, eu aqui não estou colocando a espessura da chapa. Se eu não coloco a espessura da chapa, quer dizer que eu estou deixando que o programa escolha que espessura de chapa ele acha que é a mais apropriada, né? Se eu não estou colocando aqui um valor de gabarito para a cantoneira, o programa vai escolher um gabarito em função da cantoneira que você escolher. Se eu não estou colocando aqui uma distância do PT até o início da cantoneira, né, é porque o programa vai calcular isso da forma que ele acha melhor. Depois, se você não concordar com as escolhas do programa, você pode voltar e pode preencher esses valores. Então, primeiro eu vou deixar dessa forma, né, e vamos executar. Assim como todos os comandos no TSteel, você sempre tem que prestar atenção aqui, ó, Select an Angle, vamos selecionar o primeiro. Aí eu posso ou selecionar um perfil e ele já faz de uma cantoneira só, duas, né, até 3 cantoneiras ele faz. Então agora ele não deixa mais eu selecionar cantoneiras, mas ele quer que eu selecione uma coluna ou uma viga. Então eu vou selecionar a viga, olha lá, o símbolo de ligação que a gente fez, tá? A chapa de contorno com os parafusos, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos agora ver o que ele usou de valores, né? Então, aqui ele usou, ó, a chapa, ele usou uma chapa de 3.18, né? Se você quiser aqui uma chapa de
4.75. Presta atenção aqui na espessura, que eu vou dar um modify aqui. Olha lá, muito pouco, né, mas ele mudou. E daí aqui eu selecionei 3 cantoneiras. Aqui tem a cantoneira 1, cantoneira 2, cantoneira 3, né? Tá aqui como 2 parafusos. Se eu colocar 3 parafusos aqui, ele vai modificar não só a quantidade de parafusos, mas como a geometria da chapa. E veja que aqui, entre o parafuso e a borda da chapa está como 30, vamos pôr um valor exagerado aqui, um maior, só para a gente ver ele mexendo na chapa lá. Olha lá, 50, tá? Esse dado, vamos mexer na cantoneira 2 agora. Vamos ver que cantoneira que é essa aqui, é uma cantoneira de 2, ele deve estar usando 25, vamos mudar o gabarito aqui para 35 e vamos prestar atenção aqui, vamos ver o que ele modifica lá. Ele modificou os parafusos. Vamos mudar aqui também para 3. Ele modificou. Então é super fácil, a metodologia é sempre a mesma para você editar as ligações, certo? Vamos fazer uma outra. Aqui, vou clicar em 11, tenho aqui uma cantoneira só, uma cantoneira, um perfil, olha lá. Ele criou, olha aqui. As ligações ainda tem aqui. Se eu quiser tirar aqui uns 10 minutos para não ter aquela ponta aqui de cada lado, né? Bom. Esses dados todos que você quiser configurar, você pode fazer um apply e isso vai ficar para a próxima ligação, né? Vamos fazer uma próxima ligação para ver se ele faz esse apply aqui. 11, aqui, olha lá, com o 10 também. Bom, agora vamos procurar uma ligação para fazer a 11A. Para essa ligação 11A, eu criei uma cantoneira aqui, ó, chegando aqui, porque a ligação 11A, vocês vão ver, ela se conecta com uma cantoneira e uma chapa soldada em 2 perfis diferentes aqui. Então, que é mais ou menos esse caso aqui. Então eu vou selecionar, né? Vejam que eu construí uma chapa que agora está soldada nessas outras duas, quer ver? Eu vou apertar Alt e dar o clique, ó. Elas fazem parte do mesmo conjunto, porque essa peça foi soldada nas duas, e eu fiz a ligação com os 2 parafusos. Se eu der 2 cliques de novo, né, eu vou configurar, ó, essa configuração aqui é bem semelhante à da ligação passada. Você configura da maneira que precisar. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Chegamos no fim da aula número 8. Muito importante todos os conceitos básicos que se aplicam a todas as ligações. Na próxima aula, aula 9, vai ser só macros. As 2 próximas aulas nós vamos só conversar sobre macros, vamos entrar a fundo em muitas delas. Espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.